Depois de trabalhar durante 4 anos como jornalista na Gazeta de Sergipe, Nilson Socorro foi convidado para atuar como assessor de imprensa da Legião Brasileira de Assistência no ano de 1979. À época, além do jornalismo, exercia a atividade de professor numa escola do município de Aracaju, o Colégio Municipal Presidente Vargas. Nilson aceitou o convite, trabalhou na LBA até que a instituição fosse extinta e ele, que já era efetivo no quadro, fosse incorporado à carreira de profissionais do Ministério do Trabalho, onde atua até os dias de hoje. E aí o que aconteceu? Em 76 eu comecei a ensinar e fiquei. Quando foi em 79, aquele episódio que eu parei a pouco, o Dr. Augusto me chamou no gabinete dele para saber por que eu não gostava dele. E aí, depois das conversas, eu dizia, não, eu não se trata de não gostar. Seguinte, eu me criei vendo o seu nome, o nome do senhor lá em casa, mas quando eu comecei a ter idade para entender as coisas, o senhor foi deputado federal. Ele foi deputado federal em 1966, então o senhor foi para Brasília, passou em 66. Em 70 o senhor foi ser senador, então nunca tive contato com o senhor. Mas não há nada contra, muito pelo contrário. Minha família sempre tem Meu pai tinha uma idolatria por Augusto Franco, eles vieram jovens para São Cristóvão para cá, que eu já contei. Então meu pai tinha um Augusto, não só um patrão, mas um grande amigo. E os filhos de Dr. Augusto também da mesma forma. Aí eu, depois dessa conversa, eu senti o que é que ele queria. Ele queria me convidar para um cargo no governo. E que seria assim, o checkmate. Dar um cargo lá no governo, checkmate, para saber se realmente eu não queria conversar com ele. Porque também eu ouvi muita fofoca, sabe, no meio de jornalista, fofoca. Quem foi dizer a ele que eu vivia fazendo piada com ele lá na assessoria de comunicação. Eu não sei dessas coisas que não leva a gente para frente. Às vezes até serve para a gente dar uma topada e ir para frente. E essa topada foi dada. Aí ele me chamou. Nessa conversa ele disse, olha, eu tenho um emprego para você. Espero que você aceite. Eu digo que ele disse, não vou lhe dizer. Quem vai lhe dizer é meu filho, Albano Franco. Que Albano era presidente da Federação das Indústrias, na época, aqui em Sergipe. Aí, aguarde que ele vai lhe chamar. Então, foi um dia eu estava na Gazeta, Baronto, Luiz Nogueira Baronto, chegou lá, que era chefe de gabinete dele na Federação das Indústrias, me chamou, disse, olha, doutor Albano quer falar com você. Você pode ir lá hoje no final da tarde? Era uma sexta-feira de tarde. Eu posso. A federação era ali perto da Gazeta. A federação era lá no edifício Oviedo Teixeira, quinto andar, por ali. E a Gazeta era na outra rua, né? Também tudo ali na Avenida Rio Branco. Aí eu fui conversar com o Dr. Albano. Na realidade, que ele queria me convidar para trabalhar com a esposa dele, que eu não conhecia, a Leonor Franco. Porque ela estava dirigente, ela estava aqui, diretora da LDA, que era a Legião Brasileira de Assistência, que era um cargo normalmente ocupado pela esposa do governador, mas Dona Virgínia não foi, e quem foi ser aqui foi a doutora Leonor. E ele disse, olha, tem lá um cargo de assessor de comunicação social, mas tem que ter registro profissional de jornalista. Você tem? Eu tenho. Eu já tinha um registro profissional de jornalista. Ele disse, então você vai lá, me disse quais eram as condições, e marcamos, se você quiser, segunda-feira de manhã, você vai lá conversa, vai lá na sede da usina, que era ali em Santa Luzia, com o senador Hollenberg, e a LBA Santa Luzia com o senador Hollenberg do outro lado. Vai lá que eu converso com ela para você se apresentar a ela. Eu fui na segunda-feira, pensei, já era noivo nessa época, aí vem a questão da estabilidade econômica. Ele me disse qual era o salário, que era quase 4 vezes mais do que eu ganhava na Gazeta. Mas se puder conciliar, veja lá com ela. Mas eu fui. Então, resumindo, eu fui conversar com ele. Na segunda,
e fui me apresentar. E me apresentei com todas as informações que ele me dava dela, mas não me assustaram, porque ele dizia, ela é exigente, é chata, pega no pé, e realmente tudo que ele dizia estava correto. Mas aí eu comecei a trabalhar, isso era 79, então já tinha, imagina, 4 anos que eu já estava na Gazeta, eu tinha completado 4 anos, isso era julho de 79, continuava como professor e continuava como jornalista na Gazeta. No Presidente Vargas, era professor do Presidente Vargas, tive uma experiência rápida, que por conta dessa também eu terminei suspendendo no Colégio Arquidiocesano, professor também do Colégio Arquidiocesano. E aí, quando eu aceitei trabalhar na Gazeta, você veja como era a consciência da época. Orlando Dantas, que já vivia em ranhuras com Augusto Franco, por causa da questão do porto. E aí, esse Orlando disse, meu filho, olha, você veja a concepção da época, é interessante. Você trabalha na Gazeta aqui o tempo que você quiser, agora, como funcionário público, trabalhando numa assessoria de imprensa de um órgão público, eu não aceito. Ser professor do Rio Municipal é outra atividade, mas professor e jornalista, tudo bem. Agora, jornalista, no serviço público eu não aceito. Então foi uma decisão muito pesada. Eu senti muito na época, eu gostava da Gazeta. Eu já estava fazendo, já era uma espécie de secretário de redação junto com o Ivan. Então eu não ia para a rua, eu já fazia copidescagem direto, eu fechava jornal para com o Ivan. E aí eu tive que decidir pela questão econômica. Eu me lembro que na época eu ganhava assim, vamos supor que eu ganhava 5 mil na Gazeta, a LBA foi me pagar 25 mil. Além daquela história do pai, da mãe, um emprego público, a estabilidade, a segurança. E aí eu tive que sair da Gazeta. Eu decidi sair. Depois voltei, mas saí por essa questão. Continuei professor e continuei na LBA. Entendeu? Porque aí eu passei a ensinar à noite. Eu ensinava à noite e trabalhava na LBA durante o dia e conciliava com a universidade também, porque a universidade, nessa época, era na Rua Campos, ali, o campus 177, ficava a quase 400 metros da LBA, dava para eu dar minha surgidinha e assistir minhas aulas. Aí a LBA, eu saí da LBA quando a LBA acabou, em 95. Quando a LBA acabou, dia 1º de janeiro de 1995, quando assumiu o governo Fernando Henrique Cardoso, era um dos objetivos dele acabar, até porque era o próprio figurino. A pessoa criticou muito ele por causa disso. Mas era uma configuração da administração pública que saiu da Constituição de 88, que pregava a descentralização, né, e a estadualização e municipalização das ações públicas. Né? E aí a LBA, que era uma política pública da área social, ela deixou de ser praticada pela União e descentralizada para as unidades federadas. E a LBA acabou. Quando a LBA acabou, nós tivemos a oportunidade de sermos redistribuídos. E aí começou uma caça ao tesouro, vários órgãos procurando a gente para ver que a universidade me procurou, eu ia para a Universidade Federal, depois ia para o Ministério da Saúde, até que Célia Andrade, que eu já conhecia, morava perto de mim, e Célia foi me convencer de que eu viesse para o Ministério do Trabalho, que ela era delegada de trabalho aqui. Aí pronto, eu vim em 95 para cá e aqui estou.